O assunto político do momento é o colar de joias da Michele, que não é da Michele. Mas vamos sair aqui da superficialidade, da mera aparência pela qual a grande imprensa vem tratando o assunto. Porque, afinal de contas, que Michele, Bolsonaro, familícia, bom, esse pessoal a gente já sabe da corrupção há um bom tempo. Aliás, eu já fiz vários vídeos aqui mostrando isso. E no caso específico da Michelle, a gente sabe desde lá do cheque de 89 mil reais, né? A Michelle Laranja, desde o começo do governo, a gente sabe da corrupção dessa família. Então, vamos colocar num patamar muito mais elevado essa discussão. Ou seja, para além do colar de joias em si e do preço elevado que ele tem, né, de 16 milhões e meio de reais, a pergunta que não é feita e deveria ser feita é: por que o pessoal lá da Arábia resolveu dar esse colar de joias? É essa a grande questão. Tanto é que, vejam, o único órgão de imprensa que mostrou isso logo de cara, e já de forma até tardia, foi o jornal Estado de Minas. Porque esse assunto começou a pipocar aqui no Brasil no último dia do mês passado, ou seja, 28 de fevereiro, e só no dia 4 o jornal Estado de Minas publicou aí a reportagem associando essas joias à refinaria. Ou seja, o processo de privatização da refinaria, que foi feito por um preço que equivale a menos da metade do que ela realmente vale, né? E depois, obviamente, você tem um certo silêncio da grande imprensa. Ou seja, o Estado de Minas faz uma reportagem dia 4, dia 5 ninguém fala nada, dia 6 só isto é dinheiro, meio que republica, né, retoma a reportagem do Estado de Minas, e daí em diante, até agora, só vai ser no âmbito da fofocaiada, da discussão moral, ou seja, querendo colocar, né, portanto, é a corrupção daquela família, ou seja, é uma típica discussão para a classe média. Então a gente tem que colocar num patamar muito mais elevado, da essência, ou seja, é um projeto muito maior que você tem aí, advindo aí do governo Bolsonaro, né, de reprimarização da economia, ou seja, reprimarizar a economia é fazer com que as grandes indústrias que tínhamos, inclusive na forma de estatais, fossem sendo desmontadas. Tanto é que essa refinaria, lá na Bahia, a mais velha do Brasil, vendida pela metade do preço, agora ela pratica um preço acima dos concorrentes. Então, para aqueles que tanto defendem a privatização, essa notícia tem que ser esfregada na fuça para mostrar como que com a privatização, como que com a ideia de ter lucro, faz com que os preços aumentem, né? Então, todo o processo de privatização acaba, mais cedo ou mais tarde, caindo nos reajustes acima da inflação, acima da média dos preços, portanto, atingindo a população como um todo. E é necessário colocar que, ao longo dos governos Lula e Dilma, você teve ali a discussão de, sobretudo com as pesquisas do pré-sal, de você criar condições para o Brasil ser autônomo em termos de refino de petróleo. Mas o pensamento neoliberal sempre combateu isso. A nossa grande imprensa sempre bateu duro em cima disso. Ela nunca quis. Tem que se entender que a nossa burguesia brasileira é uma burguesia hipertardia, de extração colonial, ela é antinacionalista, ela é entreguista, ela não tem nada de patriota, porque ela sempre vê que é o capital estrangeiro que tem que dominar as principais indústrias no país. Portanto, nós temos uma burguesia altamente entreguista,
né? Isso tem que ser dito, ela é antipatriótica, né? Isso tem que ser dito com todas as letras, né? Esse é um perfil da nossa burguesia. Horas, o que aconteceu? Pode perceber que logo após o impeachment colocado aí para cima da Dilma, né, através desse golpe jurídico parlamentar, logo em seguida houve o quê? Já a entrega do pré-sal no sentido da privatização, tá? Então, portanto, como a Petrobras é uma das empresas aí entre as maiores do planeta, chegou a ocupar aí o 15º posto das maiores empresas do planeta, né? Então não é pouca coisa. Então, privatizá-la é muito difícil. Então, começou-se aí a fatiá-la. Então, essa privatização da Landulfo Alves, né? E nesse contexto tem que colocar essas joias, né? Porque, pense, meus caros, por que um governo saudita resolve presentear com colar de joias aí, de pérolas, com esse preço tão exorbitante? E por que o Brasil? Né? Então, num belo dia, não, vou dar de presente um colar aqui valendo milhões. Não, vou dar então para quem? Para o Brasil? Então por que não deu para o Benin, para Bangladesh? Não, porque exatamente isso tem a ver com esse processo de privatização. E claro, esses sauditas já conhecem a fama, já conheciam a fama dessa família, dessa familícia, certo? Então foi só para acelerar o processo. Lembre-se que foram 151 viagens realizadas aí para a Arábia Saudita, ou seja, o governo Bolsonaro extrapolou em muito a média de viagens à Arábia Saudita. E só não foi maior ali num dos anos porque, em função da Covid, teve uma restrição, mas se você olha aí a quantidade de viagens, né, seja antes do seu governo, né, com o próprio governo Temer, já não tinha tanta viagem como teve aí no governo do Bolsonaro. Então, isso fica muito claro, as razões pelas quais você tem que entender a ligação dessas joias, né? Claro que tudo isso agora está correndo como segredo de justiça, né? Mas você tem que saber ligar os pontos, ou seja, senão você vai cair no canto da sereia da nossa imprensa burguesa liberal. Ou seja, ficar só discutindo ali meramente na essência. Que nem eu falei, você pega lá no G1, tem lá perguntas e respostas, um monte de perguntas, mas a pergunta central não aparece. Ou seja, por que foi dado esse presente para o Brasil? Isso tem que ser perguntado. Não se, olha, agora a joia, na verdade, quando é dando um presente, é para o Estado e não para a pessoa. Ou seja, senão você vai ficar aí só discutindo meramente a aparência do fenômeno, não vai na essência, né? E para ir na essência, você tem que recorrer à história, portanto, tem que entender, obviamente, a história das privatizações, tem que colocar num circuito de totalidade, ou seja, nesse circuito de totalidade é entender, obviamente, o Brasil num contexto mundial, o Brasil voltando para uma reprimarização com esse governo entreguista, né? E sempre entendendo que o capital quer transformar dinheiro em dinheiro-linha, o capital quer transformar dinheiro em mais dinheiro. Portanto, privatização é um caminho fantástico para isso. Embora, vejam só a contradição, veja, entender o marxismo é entender pela lógica do movimento societário na história, pautado pelas contradições. Porque, vejam, no dia que você privatiza, claro, as ações sobem, né? Sobem ali 2 dias, depois, mais a médio prazo, isso vai ter uma baixa, por quê? Porque você perdeu uma refinaria grande, né, da empresa. Portanto, você perdeu um patrimônio. Então, veja como são as contradições do capitalismo, né? Portanto, meus caros, discutir as coisas cotidianas são fundamentais, mas sobre a ótica do marxismo. Não pense que marxismo é só ficar lendo do
livros do Marx ou do próprio marxismo. É isso que o pessoal está tendo dificuldade de entender a dinâmica desse canal, né? Ou seja, para além da teoria, você tem que ver o que está acontecendo na prática. E, obviamente, você fazer esse casamento dialético, né? Isso é a própria praxis, né? É a união constante entre teoria e prática, né? Então, é isso, gente. Eu espero aqui ter clareado um pouco mais para vocês aí como o marxismo debruça sobre a realidade social, né? Então, peço para você que não esqueça de dar o joinha, coloque seu comentário aqui abaixo e divulgue o canal, né? Repasse para outras pessoas e vamos ver se a gente cresce o canal aí para engrandecer essas discussões e sair um pouco, sair, né, dessas discussões cotidianas meramente da aparência. Até a próxima!